Meus queridos, nós temos aí vivido um tempo, maravilhoso, um tempo de revelação da graça, é um tempo de paternidade de Deus. Esse é um tempo de paternidade de Deus sobre nós. Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. E isso tem sido restaurado nas nossas vidas. A nossa identidade, nossa filiação, nossa liberdade como filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta paternidade, ela abrange todas as áreas da nossa vida e nos ensina em tudo. Então eu gostaria muito de estar hoje falando sobre a questão do ensino. Eu comentava com uma pessoa essa semana ainda, de uma ministração que eu ouvi, mas eu ouvi só essa frase, não cheguei a ouvir toda a ministração. Falando que a maioria das vezes nós gostamos muito do pastoreio, mas não gostamos muito da paternidade. Porque o pastoreio, o pastor leva a ovelha, o pastor lambe a ovelha, leva para beber água, traz de beber a água, aguarda, leva e traz, Agora a paternidade ela vai exigir um pouco mais, A paternidade ela é envolvida por um ensino constante, um aprendizado constante. Os filhos aprendem tudo com o pai. E o caráter do pai se revela nos filhos. Então, a paternidade, ela vai trazer algumas exigências. E às vezes as pessoas, às vezes nós não queremos muito algumas exigências. Nós queremos ser pastoreado, ser cuidadinho ali. Mas quando se começa a se exigir, quando vem realmente a questão da paternidade, que vai exigir de nós um crescimento dentro do aprendizado, muitas vezes a gente não aceita muito. Por isso eu gostaria de estar falando sobre isso. Essa semana nós estávamos conversando no grupo familiar, segunda-feira foi o grupo familiar da liderança, e nós estávamos ali falando da questão da paternidade, que nós temos vivido um tempo em que o coração dos pais estão se convertendo aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4:6 fala sobre isso. E se converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, nos últimos tempos. E nós temos visto isso acontecer. É um tempo da manifestação de paternidade, um tempo de alinhamento. Pais e filhos, dentro do mesmo propósito. Qual o propósito? Manifestar a glória de Deus, revelar a paternidade do Pai Celestial. Isso tanto para os nossos filhos naturais, como também para os nossos filhos espirituais. Nós também, como pais espirituais, também temos essa responsabilidade. Então, existe uma conversão para um só caminho, uma só verdade, uma só vida, uma unidade de propósito. Nós estávamos comentando, eu estava falando, sacerdotes geram sacerdotes. Levitas geram levitas. Reis geram reis. Profetas formam profetas. Então, havia, principalmente você vê muito isso no Antigo Testamento, havia uma linhagem e um legado adquirido através da paternidade. Desse tipo de paternidade. Nos filhos de sacerdotes era incutido a mentalidade de sacerdote. Desde pequenos eles sabiam, eu vou ser sacerdote. Isso era incutido dentro deles. Essa mentalidade. Eles eram preparados, eles eram ensinados que eles seriam sacerdotes.
Os filhos de reis, eles eram preparados para reinar. Né? Eles eram preparados para governar, para se assentar no trono. O trono preparado pelo pai. Uma autoridade dada pelo pai. De um reino dado pelo pai. Então havia uma mentalidade de reino. E o interessante é que a unção profética estava sobre eles. Sobre todas estas paternidades, vamos colocar assim. Havia a unção profética sobre reis, unção profética sobre os sacerdotes, unção profética sobre os levitas. Então, essa unção, ela representava o mover da paternidade de Deus sobre estas paternidades. Sobre o rei, sobre os sacerdotes. Então, havia uma unção profética trazendo a revelação de uma paternidade sobre estas paternidades. Toda e qualquer paternidade que não tenha sobre si a paternidade de Deus, meus queridos, ela desanda. Ela destrói. Ela é destrutiva. Toda e qualquer paternidade que não tenha sobre si a paternidade de Deus. Nós temos visto isso. Algumas pessoas, às vezes, estão debaixo de algumas paternidades que as destroem. Então, toda e qualquer paternidade que não tenha sobre si a paternidade de Deus, o mover da paternidade de Deus, ela vai desandar, ela vai trazer destruição. Por quê? Quer queira, quer não, sempre vai haver uma paternidade. Se você não estiver debaixo da paternidade de Deus, você vai estar debaixo de uma paternidade destrutiva, chamado pai da mentira. E essa paternidade do pai da mentira, ela denigre os filhos. Esta paternidade afunda na prisão do pecado. Esta paternidade traz mentiras. E essas mentiras são tão grandes que faz com que reis vivam como escravos. Né? Faz com que sacerdotes vivam como profanos. Faz que herdeiros da vida vivam como mortos. E por aí afora. Por causa do quê? Por causa da paternidade do pai da mentira. Está fora da paternidade de Deus. Glória a Deus que Jesus, né, fez de nós uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Quando fala que nós somos reis e sacerdotes, está dizendo que nós temos que ter incutido em nós esse entendimento desta paternidade, de um reino que nos foi dado, que o Pai nos deu. Nós temos que ter esse entendimento. Somos reis e sacerdotes porque está sobre nós a paternidade do Pai Celestial. E ela se move sobre nós. E ela restaura as nossas vidas. Então, quando a palavra de Deus diz que o coração do pai se converte aos filhos e dos filhos aos pais, nos revela que tanto os filhos naturais como os filhos espirituais, quando eles se voltam para você, né, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Quando os nossos filhos se voltam para nós, eles estão buscando a paternidade de Deus. A revelação da paternidade de Deus. Quando os pais se convertem ou se voltam para os filhos, eles desejam ver nos filhos revelado a paternidade de Deus. Não é isso que nós desejamos quando nós olhamos para os nossos filhos? Ver sobre eles a paternidade de Deus. Assim também eles, quando olham para nós, eles desejam ver em nós a paternidade de Deus.
sendo revelada essa paternidade de Deus. Então se convertem na revelação de Jesus Cristo. Eu no Pai, o Pai em mim. Essa fusão nos torna um. Nos torna um. Dentro do quê? Dentro desta paternidade. Jesus falava, olha, o meu Pai, o Pai de vocês. Meu Pai, Pai de vocês. Nós somos um. Estamos debaixo da mesma paternidade. O que eu faço, vocês fazem. Quem eu sou, vocês são. Jesus veio trazendo essa revelação da paternidade. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. E nós precisamos manifestar essa paternidade a todos. Meus queridos, o amor de uma mãe, a sua dedicação, a sua devoção, né, a sua forma de fazer, de não dormir de noite, de acordar, de estar ali todo momento. Hoje em dia, existe uma exaltação exacerbada, exagerada da maternidade. Porque a mulher que não sei o quê, porque a mulher né? Parece que é tudo. Eu arrisco dizer que está um endeusamento hoje em dia da mulher. Mas a mulher, quando ela exerce essas funções, ela está simplesmente manifestando a paternidade de Deus. Deus é assim. Diz que Ele não dorme, que Ele não tosqueneja, que Ele está conosco o tempo todo, cuidando, zelando, um Deus presente, um Deus real, um Deus que não nos deixa. É a revelação do amor do Pai. A mulher, ela só manifesta aquilo que Deus colocou dentro dela. Se Deus não tivesse colocado, eu queria ver ela ter essa forma de agir. Porque se é pelo filho, gente, a gente não tem cansaço, a gente está lá. A gente se dá. Se tiver comida para um, vai ser para ele, não vai ser para nós. Essa é a revelação da paternidade de Deus. Quando o filho olha para um pai, né? A sua forma de conduzir os filhos, a sua presença, a sua forma de falar, a sua forma de olhar, a sua postura, o seu compromisso, a sua força, o seu jeito de ser. Homem, você está revelando a paternidade de Deus. Porque o nosso Deus é assim. Ele fala conosco na sua forma de olhar. Ele fala conosco na sua forma de tratar com a gente. Às vezes a mulher não gosta muito quando o homem corrige os filhos de certa forma. Entra no meio, se intromete. Você está impedindo que o teu filho receba a paternidade de Deus que está sobre a vida do teu marido. Ele precisa desse tipo de fala. Teu filho precisa desse tipo de correção. Teu filho precisa desse tipo de olhar. Meus queridos, meu pai, quando olhava para nós, a gente sabia já o que ele queria dizer, só pela forma de olhar. A paternidade de Deus. Hoje os filhos estão carentes de paternidade de Deus através dos homens, porque as mulheres se intrometem. Não faz isso com meu filho. Meu filho. É forte porque você aleja o teu filho de uma parte da paternidade. Isso é grave. O filho precisa da correção do pai. Quando o pai se omite, quando o pai diz, vai lá que a tua mãe vai falar com você, vai lá que a tua mãe vai falar. Você está impedindo o teu filho de receber a paternidade de Deus através da sua vida. Meu Deus! Quando nós impedimos os nossos filhos de serem corrigidos, isso é grave. Nós estávamos aqui na quinta-feira, numa dessas quintas-feiras, a Isa ministrou, falando da correção. Hebreus capítulo 12, versículo 5,
Coloca lá para mim, se der. Eu coloquei dos 5 ao 10, né? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Algumas traduções trazem bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Meu Deus! É forte! Meus queridos, quando nós não corrigimos os nossos filhos, não pode. Eu tenho o Misael, né, e a Sara, que agora casou. Gente, a gente sempre corrigiu eles com vara. É Bíblia. A Bíblia manda corrigir o filho com a vara. E tem um texto muito forte, agora eu não lembro onde que está, mas que diz... se você fustigar o seu filho com a vara, você o livra do fogo do inferno. Eita! E daí hoje em dia, existe aí um ensino. Gente, isso não é ensino de Deus, isso é ensino do inferno. Que você não pode corrigir, que você não pode dizer não, que você não pode... Você tem que ser amigo do seu filho. A gente não é amigo, a gente é pai, a gente é mãe, a gente está aqui para manifestar a paternidade de Deus. De Deus. E daí, as crianças, hoje em dia, elas crescem de uma forma, né? A maioria já adultos, que nunca teve uma correção, que nunca teve um não, que nunca foi ensinado dessa forma, não faça isso, não faça aquilo, você não vai fazer isso. Pode tudo. E daí quando chega na paternidade de Deus, né? Nós acabamos de ler que nossos pais nos disciplinaram por um curto período de tempo. Mas o nosso Pai Celestial, Ele sempre vai nos ensinar. A palavra disciplina significa ensino. Né? Disciplina de matemática, disciplina de português, ensino. O Pai sempre vai nos ensinar. E daí quando o filho ele é corrigido por Deus, não aceita a correção. Como assim Deus não vai fazer para mim? Mas Deus é um Deus que diz não. Deus é um Deus que vai dizer, você não vai fazer. Deus vai dizer, não vá por aí. Castigue a você mesma com a vara e assim a livrará da sepultura, da morte. Tem uma tradução que diz do inferno, do fogo do inferno. Então, às vezes daí chega o cristão na presença de Deus, a hora que Deus começa a dizer não, a hora que o Pai começa a ensinar, muito crente acaba desviando. Meus queridos, nós temos ministrado a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos alcançou. Mas a graça de Deus, ela não nos isenta de sermos ensinados pelo Pai. Ao contrário, Ele nos traz para a paternidade e nos põe debaixo desse ensino. Nos põe debaixo dessa direção de Deus. E nós lemos ali, volta para mim lá, Hebreus.
Hebreus 12, 10 eu quero. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Meus queridos, a salvação, ela é imediata. Aceitou Jesus, tu está salvo. Agora, a santidade, ela vem através de um ensino. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para você participar da santidade, você precisa ser ensinado. O Senhor nos ensina a santidade. O Senhor nos ensina, né, sobre regeneração. O Senhor nos ensina sobre a transformação, a necessidade de negar-se a si mesmo, de seguir a Cristo. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos ensinando. O aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados, edificados. Isso não se dá do dia para a noite, ela é um processo. Então nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo. E temos que aprender para sermos participantes da sua santidade. Através de um ensino. Então nós temos que entender isso. Né? Que a disciplina, ela significa ensino, que está sobre nós uma paternidade. Meus queridos, eu lembro dos meus pequenininhos, quando, às vezes eu estava comentando sobre isso. Eles iam na escola ou algum lugar assim, né? Volte e meia eles voltavam com a varinha. Ele falava, ó mãe, ó pai, essa varinha aqui é boa de apanhar. E eles traziam a varinha para a gente guardar. Por quê? Porque eles sabiam que eles não seriam corrigidos de forma injusta. Eles sempre foram corrigidos de forma justa. A gente falava, ó, você vai ser corrigido porque você fez isso, isso, isso e aquilo. Não faça mais isso. E agora você vai apanhar de vara. E sempre foi assim, quando eu corrigi meu marido, quando ele corrigia, pode corrigir. Acho muito interessante, principalmente com o Marcelo. O Marcelo às vezes dava umas varadinhas. Gente, 5 minutos depois eles tiravam a cabecinha, chorava, né? Tirava a cabecinha para fora do quarto. Pai, gente, pode sair? Agora pode. Sentava um de cada lado e se esfregava nele assim, buscando a comunhão. Por quê? Porque eu fui corrigido, tá? A coisa está zerada, foi acertado o negócio. Nada vai atrapalhar a minha comunhão com o meu pai. Eu achava aquilo muito forte. Porque vai fazer teu filho ficar revoltado. Não, é para trazer para perto. É para trazer para perto. O ensino nunca é para afastar, mas é para trazer para perto. O pai traz junto. Olha aqui que é ser santo. Filho, isso aqui é ser santo. Meu Deus, traz para perto. Filho, vem cá. Isso aqui você pode falar. Isso aqui não fala. Não proceda dessa forma. Né? Traz para perto. Mesmo quando às vezes fala um pouquinho mais duro. Chama para perto. Eu já até usei esse exemplo. Né? Às vezes eu fico observando algumas coisas. O Jobson mesmo é uma pessoa que às vezes eu estou observando ele com a Manu. Vocês já perceberam o obreiro quando ele olha para a Manu? A Manu faz assim. Só que eu acho tão bonitinho que ele pega ela assim, às vezes ela está esperneando, se joga no chão, coisa e tal. Ele pega ela, traz ela aqui no colo. Eu quero que você fique quieta. Né? Ele não afasta, fica quieta. Não, traz para perto. Dá uma apertadinha. Você fica aqui.
O Marcelo fez muito isso muitas vezes, né? Você vai ficar aqui agora comigo. Gente, o ensino traz para perto. A disciplina traz para perto. Ela não é algo, ruim. Ela é uma revelação da graça, da paternidade desse Pai que nos ama, que nos quer ver crescer, que nos quer levar a esse entendimento. Isso é um entendimento que nos liberta de todas essas tranqueiras que têm sido ensinadas hoje em dia. Não pode ouvir não pode ser corrigido, não pode ser disciplinado, não pode... E nós vemos que as crianças hoje em dia, elas se perdem, não têm uma direção, não têm um cuidado, não têm um ouvir não. Meus queridos, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim assim, sabe, uma das coisas que eu mais sinto falta é porque eu tinha uma amiga junto comigo e ela, às vezes eu chamava ela para sair comigo e o pai dela dizia, não, você não vai sair, você não vai ficar tarde fora de casa, você não vai fazer isso e você não vai fazer aquilo. E ela falou assim, e não tinha ninguém para me proibir. Ninguém dizia para mim não. Ninguém se importava se ia acontecer alguma coisa comigo ou não. Eu senti tanta falta de alguém para me dizer não. Porque o não era uma revelação de amor. O não era uma revelação de eu me importo com você e não quero que você vá. Isso é forte. Me deu um impacto assim. Eu falei, meu Deus. E às vezes a gente precisa desses nãos. O ponto 1 ali, o amor do Pai nos ensina. Mateus 11, 28 ao 30. Opa, perdão. A gente esquece que está aqui do ladinho aqui. Meu Deus, falei que ia ser rápido, mas vamos lá. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele chama todos os que estão cansados e sobrecarregados e ele os aliviará. Eu acho muito interessante que Jesus ele vem falando dentro de um contexto onde ele estava dentro de um ensino, ensinando os discípulos, né? Os discípulos voltaram alegres porque eles tinham expulsado demônios, os demônios fugiam, coisa e tal. E Jesus exultou no Espírito e disse, Pai, muito obrigada, porque o Senhor escondeu isso de sábios e poderosos, mas revelou aos pequeninos, porque aprouve ao Senhor fazer isso. E de repente o Senhor Jesus já entra nesse texto falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele vai trazendo um ensino dentro do outro, dando uma sequência. Né? Eu acho muito interessante que dentro desse ensino Jesus fala assim, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Então o Senhor Jesus vai trazendo esse tipo de ensino, né? Mostrando que tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que estava realizando não podia ser peso, mas que eles tinham, dentro de tudo aquilo que eles estavam fazendo, expulsando demônios, tendo revelação do reino, tendo manifestação de poder, que eles tinham que aprender de Jesus, porque ele era manso e humilde de coração. Então Jesus ele promete um alívio a todos aqueles que se achegam a ele, mas descanso para a alma somente para aqueles que estão dispostos a aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Põe lá para mim de novo. Vamos ler até o 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volta para mim no 29.
Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe o descanso para a alma, é só para aqueles que estão dispostos a aprender. Só para aqueles que estão dispostos a aprender. E achareis descanso para a vossa alma. Então, não basta somente vir a Jesus, mas nós temos que aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde. Meus queridos, a nossa alma, ela é irritada, ela é inquieta, né? Ela é magoada, resistente. Né? A nossa alma é assim, uma alma muitas vezes revoltada, uma alma orgulhosa. A alma é aquela que já quer chutar o pau da barraca, já quer desistir de tudo, já quer ir embora. Essa é a alma, inquieta, né? Cheia de frescura. Né? Cheia de frescura. Então, ela é aquela que quer desistir de tudo, ela precisa aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Essa mansidão, essa humildade de Jesus, ela quebra as amarras, as cadeias do nosso coração. Quebra as amarras, as cadeias do nosso orgulho. Estas revoltas que nos ferem. A revolta sempre nos fere. Às vezes nós estamos revoltados com tantas coisas. Porque isso não está acontecendo, porque aquilo não está acontecendo, porque não é bem assim, porque não é bem assado. E a pessoa, ela vai se ferindo. A revolta, ela sempre traz feridas. Ela sempre traz amargura. Causa tristeza, causa dores. A revolta sempre traz isso ao coração. Ela destrói vidas, ela destrói ministérios. Eu vejo ministérios sendo destruídos porque ficou revoltado. Se revolta com o líder, se revolta com a igreja, se revolta com todo mundo. Perde ministério, perde sua vida com Cristo, perde tudo por causa da revolta. Então a alma precisa aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E quando a alma ela conhece a verdade revelada por Jesus Cristo, quando ela é ensinada, esse ensino cura. Esse ensino santifica. Esse ensino liberta. Esse ensino quebra grilhões. E daí a alma ela encontra descanso. Né? Porque vai sendo tirado todo esse peso. Vai sendo tirado toda essa... Tudo isso que traz esse tipo de revolta. É tirado. É tirado. E essa cura, ela vem, ela é leve. A libertação, ela é um jugo tão suave para quem quer aprender com Jesus. Aprenda a amar o que Ele ama. Aprenda a amar o que Jesus ama. Aprenda a sentir o que Ele sente. Aprenda a aborrecer o pecado como Ele aborrece. Quer encontrar paz para a sua alma? Se torne ensinável. Se torne um discípulo. Jesus, quando chama, seus discípulos são discípulos, os ensináveis. Tudo dá pá virada, tudo torto, mas ensináveis. Então, quer encontrar paz para a tua alma, descanso para a sua alma, se torne ensinável. Não se revolte mais com os ensinos de Jesus. Se deixe ser ensinado. O ensino da graça, do perdão, da libertação, da santificação. O ensino sempre será um processo, sempre aprendendo, sempre sendo aperfeiçoado, sempre sendo edificado, sempre crescendo no ensino de glória em glória, de fé em fé. Sempre crescendo.
Meus queridos, se você tem andado preocupado, se você tem andado inquieto, se a tua alma está revoltada, se eu não quero mais isso, se eu não quero mais aquilo, você está aprendendo com quem? Eita! Meu Deus! Está aprendendo com quem? Não é com o meu Jesus que é manso e humilde de coração, não. Eita! Está aprendendo com... Não sei não, né? Então Jesus, ele não quer apenas dar alívio, né? Ele quer ensinar a ser como ele é, santo, irrepreensível, cheio de amor, de graça, de perdão, de verdade. Nele está o sim e o amém que você procura. Ele é a imagem perfeita de Deus, a expressão exata do seu ser, aleluia! Esse é o nosso Jesus e ele quer nos ensinar. Meus queridos, nós lemos em Hebreus ali, se a gente não aceita a disciplina, não é filho, é bastardo. Ui. Não fique magoado com a disciplina do Senhor, Hebreus fala. Porque vocês estão magoados com a disciplina do Senhor. Não se magoe quando você for repreendido, né? Então, aprendendo e crescendo, crescendo e aprendendo. Qual é o fardo que Jesus coloca sobre você? Qual é o seu jugo? Meus queridos, ele coloca sobre nós cura. Ele fala, vem cá, vou tirar tuas feridas e vou colocar sobre você a cura. Tira o peso das feridas e coloca a cura. Agora, carrega a cura. Esse é o fardo. Carrega a cura por onde você for. Não, eu vou tirar essa culpa, eu vou tirar essa vergonha, eu vou tirar essa tristeza, eu vou colocar alegria, eu vou colocar sobre você unção, eu vou colocar sobre você força, poder. Aonde você for, você vai levar isso. É isso que você vai carregar. Esse é o fardo de Jesus. Esse é o fardo de Jesus. E esse fardo é leve. E esse jugo é suave. Aleluia! E glória ao Senhor por isso. É isso que nós temos que carregar. Muitas vezes nós estamos pesados porque não é o fardo de Jesus e não é o jugo de Jesus que está sobre nós. Se é tristeza e amargura, se está trazendo peso, não é o fardo dele, porque ele coloca sobre você cura. Carregue perdão, carregue alegria, carregue a unção, carregue o poder, carregue a manifestação dos filhos de Deus na tua vida. Aleluia! Aleluia! Tem que ser assim nas nossas vidas. E se somos ensináveis, nós vamos aprender a ser assim. Andar dessa forma, viver como ele vive, pensar o que ele pensa, ser como ele é. O segundo ponto aí, o amor do Pai nos ensina a exercer a autoridade. Meus queridos, entre tantos textos, né, a Bíblia toda ela é cheia de exemplos de pessoas que precisaram ser ensinadas. E principalmente Jesus com seus discípulos. Jesus ensinava os discípulos o tempo todo. O geração incrédula, vai lá, expulsa o demônio, vai lá e faz isso. Vocês não podem ser assim, entre vocês não vai ser dessa forma. Vocês não vão competir entre vocês. Quem quer ser o maior, que seja o menor. Aprenda isso, aprenda isso. Ele estava sempre ensinando os seus discípulos. Mas eu quero falar de alguém que eu vejo assim que foi muito ensinado por Senhor, que foi Moisés. Gente, Moisés, ele foi o cara com um chamado, com um propósito, mas que resolvia tudo no natural. Né? Não era muito no espiritual, não. Ele resolvia as coisas no natural. Era assim que ele era antes de conhecer o Senhor. Ele era o cara que se achasse que alguma coisa estava errada, ele matava e enterrava na areia. Né? Terra lá. Né? É o cara que ele desistia dos seus objetivos. Ele fugia das circunstâncias. Estão querendo me matar? Ó. Sim, mandou. Né? Então ele fugia das circunstâncias. Ele desistia dos seus objetivos. Ele se acomodava. Porque, cara, ele fugiu do Egito, né? Se casou lá com a filha de Jetro, lá ele ficou, esqueceu da vida. Se acomodou. Eu tentei uma vez, não deu certo.
né? Quiseram me matar, eu matei, fiz tudo errado. Então deixa esse negócio para lá. Eu acho que eu estava com um sentimento estranho no meu coração, não era de Deus, e se acomodou. Meus queridos, ainda, eu quero falar agora com pessoas aqui dentro que tem ministério, que tem chamado. Ainda que você tenha errado lá atrás, ou que alguém tenha errado com você, ainda que você tenha enterrado dentro do seu coração aí algumas frustrações, algumas decepções, às vezes com pessoas, com ministérios, né, que está enterrado dentro do seu coração. Ainda que você tenha, às vezes, se acomodado em algumas situações em que você está. Ainda que você ache que você está esquecido. Deus não esqueceu de você. Ele vai atrás de você. Ele foi atrás de Moisés. Incendiou uma sarça para falar com Moisés. Pois então que o Espírito do Senhor comece a incendiar o teu coração. Comece a mostrar para você que você tem um chamado sim, que Deus não esqueceu desse chamado. Comece a incendiar o teu coração e mostrar que você não é natural, você é espiritual, que você é filho de Deus. Comece a tocar o teu coração de uma forma que isso venha incendiar o teu coração. E quando isso começar a acontecer, meus queridos, tira a sandália dos teus pés. Porque o teu coração é solo santo. Pertence ao Senhor. O Senhor não esquece. O Senhor não esquece. O Senhor não esquece. Não esquece de você, não esquece do seu chamado e não esquece do seu ministério. E se precisa ele entrar no lugar lá onde você acha que está esquecido, ele vai entrar lá e mostrar para você que ele não te esqueceu. E vai reacender essa chama no teu coração. Em nome de Jesus, tira a sandália dos teus pés. Esquece dos lugares por onde você passou, que agora é um tempo novo. É um tempo novo, é um tempo novo. É um tempo novo. Muito interessante que quando Moisés ele entra e vê aquela sarça ardente, Deus começa a trazer uma revelação para ele. Cara, tu não é do natural, você é do espiritual, existe o sobrenatural. Começa a revelar a Moisés que existe o sobrenatural. Quando há um fogo então no teu coração, você vai começar a entender que o teu chamado é espiritual. Não é porque você disse que Deus esqueceu, que as coisas ficaram de lado, que você fez alguma coisa que não deu certo. Não é por causa disso que Deus esqueceu de você. E a partir de hoje que o Senhor começa a incendiar o teu coração de forma diferente. Nós temos pessoas aqui que já passaram por ministérios e que hoje estão fora de ministérios. Deus vai pegar você. Deus vai pegar você, vai incendiar o teu coração. Existe um fogo do Espírito Santo aqui no meio, que vai incendiar o teu coração, que vai incendiar a tua vida, que vai mostrar para você quem você é. Não é à toa que Ele te tirou das águas, não é à toa que Ele te tirou do Egito, não é à toa que Ele te livrou da mão de Faraó, para fazer de você um libertador. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então, se torne ensinável. Porque nós vemos que a partir daí, Moisés ele começa a ser ensinado por Deus. Né? Moisés está lá, com a vara na mão. O que você tem na mão, Moisés? Ah, eu tenho uma vara. Joga no chão. A vara se torna uma cobra, né? O que ele faz? Foge da cobra. Ao invés de dizer, meu Deus, poder de Deus, aleluia. É que? Às vezes Deus começa a manifestar o poder dele nas nossas vidas, a gente tem medo. Né? Foge da autoridade que Deus está te dando. Foge do chamado que Deus está te dando, meu querido. Eita! O Senhor vai pegar você de jeito. O Senhor vai pegar você de jeito. Deus vai dizer, ó, não foge não, pega ela pela cauda, pega ela pela cauda.
Aleluia! Aquilo que te mete medo, o Senhor vai começar a mostrar para você que você tem autoridade sobre isso. Aquilo que se levanta contra você, você vai pisar sobre isso e vai dizer: não, a autoridade aqui sou eu. Aleluia! Visão de filho, paternidade de Deus. E Deus começa a falar: Moisés, coloca a mão debaixo da tua roupa. Coloca, tá, tira toda leprosa. Toda leprosa. Aquilo ali assusta. Né? E o que dominava? Doença dominava Moisés ou Moisés dominava a doença? Ele se assustou com aquilo. Né? Muitas vezes nós tiramos de dentro de nós aquilo que às vezes nos fere, aquilo que às vezes nos mata. A gente traz à tona coisa que nos mata. Porque você vê que ele colocou por dentro da roupa aquilo que vem de dentro. E o Senhor manda: ó, mete de novo a tua mão lá. E ela saiu curada. Ela saiu curada. Aquilo que muitas vezes parecia que era para a morte, você vai começar a entender: não, isso daí foi para a vida. Isso daí foi para me ensinar a exercer autoridade sobre doenças, para exercer autoridade sobre aquilo que tentou me matar, que tentou me destruir, que tentou me tirar do meu ministério e do propósito do Senhor. O Senhor começa a revelar isso. E começa a ensinar Moisés sobre estas coisas. Então Deus mostra que existe um sobrenatural. Deus faz uma sarça arder, né, sem se consumir. Ensina a ouvir a voz de Deus. Porque lá Deus fala com ele. Moisés, ele começa a ouvir a voz de Deus no sobrenatural. Deus ensina para ele o nome dele. Moisés, eu sou quem eu sou. Às vezes nós não temos conhecido o nome de Deus, sendo que o Senhor Jesus falou: batiza-os em nome do Pai. Às vezes você não conhece quem é o Pai. Não está na hora de você ser batizado, de você começar a mergulhar nesse nome. Batiza-os no nome do Filho. Você precisa ser mergulhado no nome de Jesus. Você precisa entender que você é filho, como Jesus é filho. Da autoridade, do poder que Ele tem te dado, aquilo que Ele veio resgatar na tua vida. Ele é o nosso resgatador. Nos tirou da onde nós estávamos para nos colocar num lugar diferente, num lugar de glória e não num lugar de derrota. Seja batizado no nome de Jesus. E batiza-os em nome do Espírito Santo. Esse fogo que nos incendeia, isso que nos leva para algo novo, que regenera as nossas vidas. Precisa conhecer o nome de Deus. Precisa conhecer no nome qual você precisa ser mergulhado, ser batizado. Mergulha. Tem gente que fica muito tempo andando na superfície, no rasinho, e não mergulha. E Jesus diz: tem que ser batizado, tem que ser batizado. Está na hora de começar a mergulhar, gente, no nome daquele que te chamou. Vamos deixar isso tomar conta das nossas vidas. Nós estamos num novo tempo. Um novo tempo. Deus não nos chamou para nós rastejarmos. Deus nos chama aí para lugares altos. Sabe o que isso significa? É voar. E voar só no Espírito Santo. Às vezes a gente está muito acostumado a andar em vales, mas o Senhor é o Deus de vales e o Senhor é Deus de monte. O Senhor quer nos fazer ir a lugares altos. Mas se nós não mergulharmos no nome, se nós não começarmos a entender qual a paternidade que está sobre nós, e que essa paternidade quer nos ensinar, seja ensinável. Seja ensinável. Deus tem mais para você, Deus tem mais para a tua vida, e você fica revoltado e perdendo mais de Deus. Meu Deus! Nós precisamos desse ensino. O Senhor ensina Moisés a usar o poder que lhe foi dado. Ensina a não fugir dos seus medos, a exercer autoridade, de estender a sua mão. Ensina que ele tem poder sobre doenças. Ensina-o a falar.
Ensina que ele foi enviado para fazer milagres. Você vai fazer milagres. Ensinou a cumprir os seus mandamentos. Foi ensinando. Assim como Jesus nos ensina. Eu não vou ler o texto, mas você pode chegar em casa, até dei lá para ler, mas não vamos colocar aqui, vai perder, né? Vai tomar muito do tempo. Mas leia Gênesis capítulo 3. Veja como Jesus foi ensinando a Moisés. Foi ensinando. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai falar isso, você vai falar aquilo, você vai estender a tua mão, você vai estender a tua mão, você vai fazer isso, você vai declarar isso, você vai ensinar a Arão, você vai falar com ele vai falar. Ensinando. Para ele cumprir o propósito de ser o libertador. Tem muita gente querendo ser libertador, mas não quer passar pelo processo de ensino. Sem ensino nós não vamos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Quer os lugares altos, mas não tem base. Não tem base. Se não tem base, afunda. Se não tem doutrina, é destruído. Se não tem conhecimento, não vai a lugar nenhum. Precisa ser ensinado. Nós estamos debaixo da graça, mas o Senhor Jesus diz lá em João 14, que se os mandamentos dele estiverem em nós, seremos seus amigos. E ele virá e habitará em nós, mas os seus mandamentos, a sua palavra, tem que trazer mudança. A sua palavra tem que nos libertar. A sua palavra tem que nos pôr de pé. A sua palavra tem que nos incentivar. A sua palavra tem que nos levar para frente. Tem que transformar as nossas vidas. Meus queridos, muitas vezes eu vejo as pessoas abatidas, a palavra não incentiva. Se alguém não estiver passando a mão na minha cabeça, meu Deus, eu sou um coitado. Cadê a palavra incentivando o teu coração? Quando você está sozinho, muitas vezes o Senhor te põe sozinho. Te põe sozinho. Para mostrar para você que a palavra não tem incentivado o teu coração. A palavra não tem queimado no teu coração. O que queima no teu coração muitas vezes é porque eu estou passando por isso ou por aquilo. E eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E o Senhor te colocou aí para você ficar aí. Não desista daquilo que Deus te deu. Não vire as costas para o propósito do Senhor. Seja incentivado pela palavra de Deus. Seja ensinado pela palavra de Deus. Quando nós passamos por dificuldades, sabe o que tem que brotar no nosso coração? As promessas de Deus. As promessas de Deus. Muitas vezes que brotam no nosso coração, porque eu estou triste, porque ninguém me atende, porque não sei o quê. Entra debaixo da paternidade de Deus. Deixa Deus te ensinar. Vamos crescer. Como eu falei, nós estamos dentro de um novo tempo. Meu Deus, se nós formos pegos em imaturidade. Se esse tempo que o Senhor tem nos dado desse mover, de repente achar um monte de coração que não é disciplinável. Perde-se o mover de Deus. Porque desanima, porque desiste, porque vira as costas. Então nós precisamos ser ensináveis. Meu Deus. Terceiro e último ponto aí. Meu Deus. Senhor, vamos encerrar. Terceiro ponto. O amor do Pai nos ensina a participar da festa. Lucas, capítulo 15, amo muito essa passagem, filho pródigo. Também não vamos ler aqui, você vai ler em casa. Você vai ler em casa. Amém. Aleluia. Lucas 15, do 11 ao 32. Nós conhecemos muito bem essa passagem do filho pródigo. Que fala do filho que recebeu a sua herança do pai. E foi e desperdiçou tudo que ele tinha recebido. E ele volta para casa. A hora que ele começa a sentir fome. Não,
voltar para casa do meu pai. Até os empregados comem melhor. Não vou ficar aqui não, ó. Voltou para a casa do pai. E volta para a casa do pai dizendo, não, pai, não precisa me tratar mais como filho. Uma coisa que isso é possível, né? Qual pai que não vai tratar o filho como filho, né? Me trata como escravo, não existe isso. E quando ele chega, né, pai, me trata como um dos teus servos, tá, e coisa e tal. O pai vem, já manda trocar a roupa, troca a roupa, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, e manda dar uma grande festa. Vamos fazer uma festa. Se meu filho estava morto, mas agora ele está vivo, ele está aqui com a gente, vamos celebrar. Traz lá o novilho cevado, vamos matar, e vai ser festa, vai ser festa. Gente, a gente está num tempo de festa promovido pelo Pai. Muitas vezes a gente teve algumas festas, algumas coisas que aconteceram aí, que às vezes não foram feitas pelo Pai. Mas agora nós estamos num tempo que o Pai está promovendo uma festa, porque Ele está recebendo os filhos mais novos. Não estranhe se às vezes algumas pessoas novas entrarem hoje e amanhã estiverem envolvidas na obra do Senhor, fazendo e trabalhando, porque o Pai colocou um anel no seu dedo. Ele colocou vestes novas e sandália nos seus pés. Deu autoridade como filho. Faça. E o pai está lá na festa, né, com o filho. Todo mundo celebrando. E chega o filho mais velho, né? O pai sai lá fora conversar com o filho. Né? E ele fala assim, mas como assim se teu filho desperdiçou tudo que você tinha? E ele vem e você dá para ele um novilho cevado. Eu tantas vezes eu quis um cabrito para celebrar com os meus amigos e você não me deu. Eu sempre fiz tudo o que você quis, reivindicando o reconhecimento do trabalho que ele havia feito. O pai fala, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu irmão estava morto e agora eu recuperei ele, está vivo. Vamos celebrar, vamos festejar. Entra na festa com a gente. Não quero entrar na festa. Reivindicando um cabrito. Que nem era para celebrar com o pai, era para celebrar com os amigos. Ele não queria celebrar festa com o pai, ele não queria celebrar festa com o irmão. Ele queria celebrar festa lá com os amigos dele. Lá fora. Mas lá na festa, quem estava dentro da festa? O irmão mais novo, e os servos, e as servas. Mas o filho mais velho não queria participar da festa. É um tempo de festa e nós temos que querer entrar na festa. Por que eu vou ficar reivindicando um cabrito se eu posso ter um novilho cevado? Meu Deus! Às vezes a gente não está participando da festa, não está comendo o novilho cevado porque está revoltado. Porque não quer aprender com o pai. E o pai está dizendo, vem filho, entra na festa. Entretanto, porém, né, o pai continua chamando de filho. Continua dizendo, tudo que é meu é teu. Mesmo que você não entre na festa, você ainda é meu filho. Você é chamado a participar comigo dessa festa. Você vê que não é irmão que corrige irmão. Não é irmão que ensina, né? É o pai que vem e traz esse ensino por causa da paternidade. Da paternidade. O pai sempre vai tratar os filhos como filhos, né? E todos iguais. Todos são chamados para a festa. O pai não tem filhos preferidos. A gente sempre diz isso. Mas tem filhos que tratam o pai como preferido. Tem filhos que tratam o pai como prioridade. Desses participa da festa. Né?
Para esse filho mais velho, o pai não era prioridade eram os amigos. Nós temos que tratar, né? Entender que a paternidade do pai, ele é o preferido, ele tem que ser o preferido, ele tem que ser a prioridade. Nós somos chamados para entrar na festa com ele. Ele quer nos dar a sua herança. Né? Da vez passada que eu ministrei, eu falei muitas vezes, a gente está muito preocupado com a herança. Esse teu filho desperdiçou toda a tua herança, desperdiçou as coisas que você deu para ele. Meus queridos, o pai não está preocupado com a herança do pai é ilimitada. O pai está preocupado com filhos. Essa é a prioridade do pai. Mas o Senhor quer nos dar a sua herança. E o Senhor quer nos ensinar a cuidar da sua herança. Vamos ler Romanos 8,17. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Senhor quer nos dar a sua herança. Agora, qual é a herança do Senhor? Uma herança de bens? Uma herança de posses? Também, né? O Senhor gosta de dar, o Pai gosta de dar coisas assim para seus filhos. Mas, vamos ler ali Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu vou ler aqui na minha tradução. Salmo 127. Salmo 127, 3, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Qual é a herança do Senhor? Se o Senhor nos chama para a sua festa, para participarmos, para ser ensinados a sermos filhos, a aprendermos com Ele, a fim de nos dar a sua herança. Qual é a herança que o Pai quer nos dar? A herança do Senhor são filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são a maior riqueza do Pai. Essa é a nossa herança, o tesouro mais precioso do Pai. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus, qual a herança que o Senhor tem preparado para nós? Nos dar os seus próprios filhos. Nós temos que ser ensináveis, para que também sobre nós esteja a paternidade do Pai, para que nós também nos tornemos pais, para que o Senhor nos dê a sua herança, os filhos do Senhor. O filho mais velho na parábola, ele reivindicava um cabrito para se alegrar com seus amigos. Não era para ter comunhão com o pai, para festejar com o pai, nem para ter comunhão com o irmão. Agora, se nós não temos comunhão nem com o pai, a ponto de discordar do que ele está fazendo, né? Se não temos comunhão com os nossos irmãos, se não nos alegramos, se não entramos na festa com ele, então como que ele vai nos dar a sua herança? Se não entendemos a paternidade, se não entendermos que nós precisamos ser ensinados. Muitas vezes a gente quer se tornar pai, a gente quer estar à frente de alguma coisa, a gente está reivindicando às vezes algumas coisas de Deus e Deus não nos dá, porque ainda não entendemos que sobre nós existe uma paternidade e que nós precisamos ser ensinados. Maturidade significa, né, entre tantas coisas, a capacidade de se tornar pai. E a partir deste momento o Senhor começa a nos dar a sua herança. Filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Meus queridos, tem muitos filhos para chegar neste lugar. Tem muitos filhos, o Senhor está nos enviando filhos.
E nós precisamos ser ensináveis, nós precisamos alcançar uma maturidade, nós precisamos ter sobre nós uma paternidade, para que nós possamos dar a eles o que eles buscam, a paternidade do Pai Celestial. Porque é isso que eles estão buscando. Os filhos que estão vindo, eles pensam que são órfãos. Não são. Então eles estão buscando e desejando uma paternidade. Que nós possamos manifestar essa paternidade, que nós tenhamos esse coração ensinável e que a herança do Senhor venha sobre as nossas vidas, os filhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Receba essa palavra no teu coração.